em Efésios capítulo 2, versículo 10. Essa semana que passou teve um feriado, não é verdade? Quem lembra o feriado que teve? Dia do Trabalho, né? 1º de maio, Dia do Trabalhador, né? E eu queria falar um pouquinho sobre isso aqui nessa manhã. Eu vou tentar ser bem breve, porque a gente está com um tempo um pouquinho avançado. Mas aqui em Efésios 2,10 diz, olha: porque fomos feitos por Deus, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus preparou previamente para que andássemos nelas. Amém? Pai, obrigado, Senhor, por esta manhã, por este momento. Obrigado pela essa palavra, Senhor, que o Senhor tem ministrado já ao meu coração, Senhor. Eu estarei, Senhor, Pai, ministrando a sua igreja, Pai. Por isso eu te peço, Senhor, toma minha vida, Senhor, nesta manhã. Tira de mim, Senhor, tudo aquilo que possa atrapalhar, Senhor, com que eu possa ministrar a sua palavra nesta manhã, Pai. Tira, Senhor, também tudo aquilo que possa impedir com que o seu povo possa receber a sua palavra, toda interferência, Senhor, seja do maligno, seja o sono, Senhor, seja pensamento, Senhor, ó Pai, que longe desse local, Senhor, Pai, em nome de Jesus, que nesse tempo sejamos firmados em Ti, Senhor, com a nossa mente e o nosso coração voltado à Sua presença, em nome de Jesus, amém, amém. Então, 1º de maio, né, teve aí o Dia do Trabalhador, considerado o Dia do Trabalhador, que a maior parte das pessoas não trabalham nesse dia, né, inclusive eu não trabalhei nesse dia, que é para nós comemorarmos, ou festejarmos, ou nos alegrarmos, né, por um dia, um feriado, né, considerado um feriado. Aí quando a gente fala em obra de Deus, essa palavra que nós lemos aqui fala, né, para nós fazermos boas obras, né, e boas obras, né, nos lembra trabalhar em favor das coisas de Deus, amém? Né? Então, ser um trabalhador, então, tá certo que o Dia do Trabalho é considerado, né, como algo mais na vida secular, né, o nosso trabalho secular. A gente não lembra muito em relação ao trabalho com as coisas de Deus. Tá certo que tem pessoas que são até remuneradas, né, para fazer a obra, né, tem pessoas que são trabalhadores ali, né, pessoas que se tornam como uma profissão, vai, entre aspas, né, fazer a obra de Deus e coisas assim. Mas quando a gente lembra em Dia do Trabalho, a gente lembra mais da parte secular. Mas a gente, como cristão, nós fomos chamados para trabalhar na obra de Deus, amém? Trabalhamos sim, secularmente, porque precisamos, né? Porque através disso vem o nosso recurso, mas nós também precisamos trabalhar em favor da obra de Deus, as coisas de Deus. De que forma, né? Então, a gente vê que essa questão do trabalho na obra de Deus não é apenas um convite, eu até coloquei aqui, né? Mas uma missão para cada um de nós, para todo cristão, né? Designada a cada um de nós que cremos em Cristo Jesus. Quem acredita em Cristo Jesus aí? Todos nós, né? Então, Paulo ensina aqui, nós lemos em Efésios, que nós fomos criados para realizar boas obras. Qual é o motivo da gente vir na igreja? Qual é o motivo de nós entregarmos a nossa vida para Cristo? Será que é só para nós recebermos algo de Deus? Eu entendo que além de ser algo para nós recebermos, nós também precisamos transmitir o que nós recebemos, amém? Precisamos ser um canal de bênçãos, né, na vida das pessoas. Isso vem o que? Através das obras que nós fazemos, tá? Daquilo que nós realizamos. Então eu creio que nós fomos chamados para isso, fomos chamados para servir, amém? Fala assim comigo: eu fui chamado para servir. Quando Jesus veio a essa terra, o que ele fez, irmão? Muitas coisas, né? Mas uma das principais que ele nos ensina, que ele veio para servir e não ser servido. Ele até mesmo diz isso, né? Então ele veio para realizar algo, realizar uma obra, não simplesmente para só receber. E quando a gente fala em trabalho, é justamente isso, é nós fazermos algo, né? Fazer uma obra. Eu peguei um outro versículo aqui que está em 1 Pedro, capítulo 4, é o versículo de número 10, que mostra isso, né? 1 Pedro 4,10. Tá lá. Cada um exerça o dom que recebeu para, diz ali, servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus nas suas múltiplas formas. Olha como é interessante, ninguém é igual aqui, irmão, ninguém é exatamente igual, cada um
tem uma habilidade diferente, cada um tem um dom diferente. Então tudo isso que Deus entrega para cada um de nós, individualmente para cada um, é para que nós venhamos a servir isso, ao realizar isso. Então o dom que nós temos, que Deus nos dá, o talento que Deus nos dá, a gente também precisa usar em favor para servir as pessoas, para servir na obra de Deus. Cada cristão, ele recebeu um chamado diferenciado para servir no reino de Deus. Ninguém é igual, então cada um tem uma aptidão melhor, um conhecimento melhor, uma habilidade melhor. E por que não usar isso em favor da obra de Deus? Tem pessoas que às vezes têm facilidade com crianças, tem pessoas que têm facilidade em falar em público, tem pessoas que têm facilidade com coisas mais artesanais, coisas menores. Então assim, Deus, ele sabe, ele direciona as pessoas, e a gente tem que usar o nosso dom em favor também das obras de Deus e as coisas de Deus. Esse serviço não se limita apenas aos pastores, porque as pessoas acham, a gente tem que servir, quem tem que servir é o pastor, quem tem que servir é o missionário, o evangelista, quem tem que servir é o obreiro, é o diácono, é coisa assim. Não, irmãos, toda a igreja, ela tem esse chamado sobre a vida dela, de ela realmente servir. Todos nós podemos servir, em coisas que às vezes a gente acha pequena, de repente a pessoa gosta assim, fala, eu venho aqui na igreja um pouquinho mais cedo, dei uma varrida aqui, dei uma ajeitada ali e tal. Isso já é servir, amém? Eu fui lá, tirei o lixo, eu fui lá, fiz tal coisa, eu fui lá, pintei algo que estava ali faltando uma pintura, eu ajeitei alguma coisinha. Então tudo isso é serviço, amém? Tudo isso é servir a Deus, servir na obra de Deus, tá? E não é uma responsabilidade somente da liderança, pode-se dizer assim, ou dos aqueles que têm algum tipo de cargo na igreja, mas todos nós, amém? Quem está entendendo aqui? Porque é um chamado geral para toda a igreja. Deus, ele nos deu dons e talentos únicos, não somente para o nosso benefício próprio, não é somente para nós que Deus nos deu esse talento, os dons e tudo mais, mas para serem usados no corpo de Cristo, na obra de Deus, amém? Então é importante a gente saber isso. Gálatas 6:9. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Diz lá, olha, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos, amém? Trabalhar, tanto na vida secular, quanto na obra de Deus, ou fazer as coisas de Deus, às vezes é algo até cansativo, Então, esse texto, ele diz que nós temos que fazer e não desanimar, ou seja, perseverar mesmo. Não podemos olhar para trás, não podemos voltar atrás. É interessante que dentro da igreja a gente vê acontecendo, às vezes a pessoa acaba não fazendo algo porque as outras pessoas também não fazem. E ela acaba se espelhando nas outras pessoas e acaba não realizando algo que ela até deseja realizar. Então a gente não pode desistir. Se a gente tem de repente uma vontade, um desejo, olha, eu tenho o desejo de fazer algo na igreja, ou fazer algo na obra de Deus, ou realizar algo, ou fazer alguma uma missão, ou algo diferente aí, não desanima, vai para cima, busque conhecimento, busque habilidade, não se espelhe de repente com as pessoas que não querem fazer, porque em todo lugar é assim, até no trabalho. Até no trabalho secular tem aqueles que se dedicam mais e tem aqueles que só quer o salário no final do mês e pronto, e não faz mais nada além daquilo do que tem que fazer, o mínimo possível. Então existem pessoas que têm esse tipo de pensamento. Então por isso que é importante nós perseverarmos, amém? Não desistirmos, trabalharmos, se desejamos algo, que venhamos a realizar, amém? Como trabalhadores, na vinha do Senhor, o nosso esforço e nossa dedicação são cruciais, Deus promete que o nosso trabalho não será em vão se não desistirmos. Então entenda que tudo que a gente faz em favor da obra de Deus, seja algo mínimo, pequenininho, que às vezes a gente acha que não tem valor nenhum, para Deus tem um valor, amém? E Deus tem realmente olhado para nós, para cada um de nós, olhado para o seu esforço, você tem se esforçado, tem realizado, Deus tem olhado para isso. E Ele tem uma recompensa preparada para cada um de nós, amém? Deus nunca vai deixar a gente fazer algo por fazer e pronto, não. Deus tem algo sempre maior até a entregar na nossa vida, Deus tem muito mais para nos dar do que para nos tirar, amém?
Vamos lá. Em Romanos 10, 17, um outro versículo aqui. Assim a fé vem pelo ouvir, né? Assim a fé vem pelo ouvir. Aqui está diferente. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, as coisas que a gente faz em relação à obra de Deus, ela tem um impacto até muito maior do que a gente imagina. Pode perceber, irmãos. De repente, se você, não sei se já aconteceu com vocês, mas às vezes você está em qualquer lugar e de repente uma pessoa aleatória se aproxima de você. Às vezes você está na fila do banco, né? Eu sei que muitas pessoas não vão mais no banco, né? Agora é tudo online. Mas antigamente a gente ia no banco, estava numa fila e tal, né? De repente você conversava com a pessoa do seu lado ali, e ali você, às vezes a pessoa abria um espaço para você falar de Deus, e ali você falava de Deus, e de repente aquela semente era plantada e falava e tal. Então a obra de Deus, ela é assim. A gente faz as coisas, mas a gente não faz para colher aquilo que vai ser feito naquele momento, mas no momento certo, na hora certa, Deus vai trazer a colheita. Porque às vezes acontece, você falou de Jesus para a pessoa, de repente daqui 5 anos você encontra a pessoa, fala com ela de novo, e ela já está firmada em Deus, já está, sabe, já está fortalecida, entregou a sua vida para Jesus e tal, e de repente foi aquela palavra que você falou, aquela obra, aquele momento que você fez algo tão simples, foi o que mudou a vida daquela pessoa, amém? Então a obra de Deus, ela tem um impacto muito maior do que o nosso conhecimento ou a nossa sabedoria possa entender. Porque Deus, ele é poderoso, Deus, ele é infinito, amém? Por isso que a gente sempre busca fazer as coisas de Deus e a obra de Deus, amém? Porque o impacto do nosso trabalho na obra de Deus, ele é muito maior, amém? O amor, o serviço, a palavra que semeamos hoje, né? Pode transformar vidas, irmãos. Pode direcionar pessoas. Então aquilo que a gente faz em favor da obra de Deus no dia de hoje pode mudar o futuro de muitas pessoas e muitas gerações. A gente não consegue entender como isso pode acontecer, mas Deus pode todas as coisas, amém, irmãos? Glória a Deus. Por isso que é importante a gente fazer algo em favor das coisas de Deus. O nosso trabalho, ele é uma extensão até mesmo da pregação, né? Daquilo que a gente ministra aqui na igreja, no altar, aquilo que a gente fala, que a gente ensina, através do nosso serviço, da nossa dedicação, através do nosso agir, do nosso trabalhar, a gente está, sabe, estendendo aquilo que é dito dentro da igreja. Por isso que é importante a gente sempre buscar fazer algo em favor da obra de Deus, amém? Algo, né, para Deus mesmo, né? Então é isso, né? Que hoje cada um de nós possa refletir, né, sobre como estamos contribuindo para a obra de Deus, amém? Como você está contribuindo para a obra de Deus? Será que você está fazendo algo em favor das coisas de Deus? Lembre-nos de que não estamos sozinhos nessa jornada. O Senhor, ele nos acompanha, nos fortalece, nos guia em cada passo que nós damos, amém? Então nunca a gente vai estar sozinho, nunca a gente vai estar só, né? Sempre Deus vai estar conosco, porque a obra é de Deus, a obra não é nossa. Só que Deus precisa de nós para a gente realizar a obra que é dele, amém? Então entenda dessa forma, né? Então, até mesmo lá em Mateus 28, 20, que diz, né? Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos, amém? Então todo o tempo o Senhor estará conosco, né? Portanto, vamos avançar com fé, dedicando a nossa vida ao serviço do reino de Deus, amém? Sabendo que o nosso trabalho em nome de Jesus tem um valor inestimável aos olhos de Deus e trará muitos frutos e frutos duradouros, amém? Coisas que vão acontecer. Que Deus possa nos abençoar e nos usar como instrumentos na sua obra. Quem crê nisso em nome de Jesus, amém? Quem deseja isso, né? Alguém deseja ser usado por Deus aí na obra dele, amém? Que a gente possa ter esse desejo, amém? Glória a Deus, irmãos. Eu já quero convidar o pastor Ed para estar ministrando a ceia. Amém? Quando ele se prepara aqui para a ceia, eu quero fazer só mais uma oração para que Deus possa abrir o nosso entendimento, né? Para que a gente possa realmente realizar mais coisas aí na obra de Deus, amém? Senhor, em nome de Jesus, Deus, obrigado, Pai, por esta manhã, por este momento. Que o Senhor possa, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajudar, Senhor, a sermos instrumentos usados poderosamente por Ti, Senhor.
Senhor, desperta em nós, Senhor, um coração, Senhor, para servir, Pai. Para servir as pessoas, para servir a igreja, Senhor, para servir até mesmo aqueles que não conhecem a Ti, Senhor, através da palavra, Senhor. Senhor, nos usa poderosamente, Pai. Nós queremos realmente ser testemunhos vivos, Senhor, da Sua presença, Pai. Nós queremos realmente fazer a diferença, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nos fortalece, nos ajuda, Senhor, nos dê sabedoria, nos dê conhecimento, Pai. Deus, em nome de Jesus, eu sei, Senhor, como a Sua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor tem dado talentos individuais a cada um, dons individuais a cada um, Senhor, e que esses dons, Senhor, que o Senhor possa ter entregue, Senhor, na vida de cada um, Senhor, que possa ser usado em favor da Sua obra, Pai, em favor, Senhor, da comunidade que vivemos, Senhor, em favor das pessoas que estão à nossa volta, Senhor. Senhor, eu te peço nessa manhã, Pai, nos usa, Senhor, poderosamente, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.